Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 692. História paralela 21. Com certeza há muitos monstros. A região norte-coreana foi negligenciada desde o tutorial. Depois de entrar no jogo principal, a velocidade de geração de monstros aumentou, resultando em um crescimento explosivo em seu número. Mesmo se eu usar o nada, não será uma limpeza completa. Mesmo usando Myriad Ghost Sealing Gods, Multi-Die Suppression ou Way of Immortals, parecia impossível exterminar todos os monstros que cobriam a Terra de uma só vez. É claro que, se ele tivesse poder suficiente, ele poderia ocupar todas as direções usando simultaneamente milhares de ataques de Myriad Ghost Sealing Gods, como o deus marcial anterior fez. Eu não tenho esse tipo de poder agora. Seu azul aumentou para 4, mas ele não conseguiu liberar tanto poder de fogo. Então, preciso usar uma arte marcial que possa definitivamente eliminá-los, mesmo que seja um pouco mais lento. E havia uma arte marcial perfeita para isso. Deus da aniquilação infinita. Técnica da sombra negra. Vórtice da alma negra. Suoshi. Quando Seong-ji-han apontou o dedo para o chão. Shu. Vórtices negros começaram a girar no chão. No início, eles não eram tão grandes. Então. O que o deus marcial fez? Você pode ver? Não consigo ver nada. Os jogadores no helicóptero também não conseguiram ver. SSSS. Enquanto os monstros no chão eram sugados para o Dark Soul Vortex, um por um. O tamanho dos vórtices negros aumentou e eles começaram a ficar visíveis aos seus olhos. Um buraco negro. Está ficando maior à medida que devora os monstros. À medida que o tamanho do Dark Soul Vortex aumentava, também aumentava a velocidade com que os monstros eram sugados. Os vórtices negros cresceram a ponto de preencher o solo abaixo do helicóptero. E uma vez que os monstros se tornaram invisíveis. Uau! Até os portais das masmorras estão sendo sugados. Até mesmo os portais das masmorras que foram gerados perto da fronteira foram sugados para o Dark Soul Vortex e desapareceram. Essa mudança aconteceu em menos de 5 minutos desde que o vórtice negro foi criado. Seong-ji-han olhou para o vórtice, que não tinha mais nada para absorver, e disse: Vamos. Suoshi. Ele moveu lentamente o dedo. Então, o Dark Soul Vortex que girava no chão começou a se mover para frente, seguindo seu dedo. Um vórtice negro que cresceu sozinho, engolindo tudo em seu caminho. Seong-ji-han criou um caminho como esse e então. Baque. Ele sentou-se novamente no helicóptero. Agora que o caminho está limpo, vamos partir. Sim, senhor. Dududududu. Enquanto o helicóptero seguia o crescente Dark Soul Vortex. Deus marcial. Essa pessoa está perguntando se seremos sugados à medida que o buraco negro ficar maior? Yeon-sea, que estava sussurrando com Sofia, perguntou a Sang-ji-han. É você quem está traduzindo? Sim. Não há tradutor no helicóptero. Diga a ela para falar diretamente. Eu também entendo inglês. Ah, você também entende inglês. Pensei que você só falasse as línguas do tio. Seu tio também fala inglês. O tio sabe falar inglês. Os olhos de Yeon-sea se arregalaram em descrença. Ficou claro como era a imagem de Sang-ji-han em sua mente. Eu posso controlar isso, não se preocupe com isso. Ah, ok. Por outro lado, Sofia parecia perturbada com a resposta de Sang-ji-han. Ela rapidamente abaixou a cabeça, evitando o olhar dele. Parecia que ela estava relutante em falar diretamente com ele. Essa reação é revigorante. Enquanto Seong-ji-han olhava para Sofia por um momento. Oh, Deus marcial, se eu soubesse que isso iria acontecer, não deveria ter trazido um tradutor antes. Christopher entrou na conversa, tentando mudar o clima. Então, podemos continuar seguindo aquele buraco negro? Sim, mas, portais normais de masmorras também estão sendo sugados, então não poderemos parar neles. Ah, está tudo bem. Em vez de lutar contra aquele enxame de monstros para chegar aos portais das masmorras, preferimos seguir o buraco negro confortavelmente. Assim, o nome do Dark Soul Vortex é fixado como um buraco negro. Seong-ji-han acenou com a cabeça ao ouvir a resposta de Christopher. Então vamos direto para o abismo. Enquanto ele se acomodava em seu assento. SSSSSSS. O som do Dark Soul Vortex agora podia ser ouvido até mesmo do helicóptero. Os jogadores do American First, incapazes de conter a curiosidade, olharam para baixo e engoliram em seco ao verem o quão grande o Dark Soul Vortex havia se tornado. Monstros e portais estavam sendo sugados. Se continuar aumentando assim, pode atingir o helicóptero. O deus marcial disse que poderia controlá-lo, então deve estar tudo bem. Com esse sentimento subjacente de desconforto, a equipe de exploração do Abyss continuou em frente. Estamos aqui. As palavras de Seong-ji-han mal saíram de sua boca quando Dark Soul Vortex desapareceu, fazendo os olhos de todos se arregalarem. Ele estava controlando completamente aquele enorme vórtice. Então, vamos descer. Suoshi. A terra que Seong-ji-han estava olhando não tinha monstros e apenas portais gigantes de masmorras emitindo uma luz sinistra.
Portais de masmorras gigantes estavam localizados nas posições leste, oeste, sul e norte do abismo. Muitas pessoas foram atraídas ao canal BattleTube de Christopher para assistir à primeira tentativa da humanidade de entrar nesses portais. Este é o portal da masmorra gigante. Esta é a primeira tentativa da humanidade de entrar. Será que finalmente veremos a habilidade de exploração de Chris em ação? Acho que pode levar algum tempo para eliminar os monstros aqui, já que eles devem ser fortes. Não. Vendo o poder do deus marcial, eliminar monstros deve ser rápido. O Rei da Espada estava realmente tendo uma folga. Seong Ji-han transportou o enorme Dark Soul Vortex, criando um caminho em um instante. As pessoas que viram seu poder claramente na transmissão ao vivo perceberam que ele estava pegando leve com o Rei da Espada. E como as pessoas haviam previsto. Baque, baque. Enquanto Seong Ji-han entrava no portal da masmorra, os monstros ao seu redor explodiram todos de uma vez. Estes eram monstros grandes que tinham 4 a 5 vezes o tamanho de um humano. Mas todos eles foram embora antes mesmo que pudessem se mover. Eles já estão todos mortos? Que bom que Beren só teve o cabelo arrancado. Se apenas o deus marcial participasse do Battle.net, não haveria necessidade de se preocupar. Assim como os telespectadores, tendo visto esse poder, lamentavam sua incapacidade de ingressar na Liga Espacial. Suoshi. Seong Ji-han virou-se para Christopher. Use sua exploração. Ah, tudo bem. Como Christopher usou seu dom de exploração com as palavras de Sang Ji-han. Clarão. Parecia que seus olhos brilharam e então. Ah, é isso. Ele começou a caminhar em direção a algum lugar. Então, depois de tocar o ar algumas vezes. SSSS. Um grande cristal de luz vermelha escura apareceu. Esse é o núcleo da masmorra? Foi descoberto tão facilmente. A capacidade de exploração é realmente eficaz. Se destruirmos isso, o portal da masmorra desaparecerá? Os jogadores estavam curiosos sobre o núcleo da masmorra. Se isso fosse destruído e o portal desaparecesse, seria um momento histórico para a humanidade desde o início do Battle.net. Enquanto seus olhares mudavam entre Seong Ji-han e o núcleo da masmorra. Apareceu mais alguma coisa na exploração além disso? Seong Ji-han fez essa pergunta a Christopher. Mais alguma coisa, por favor, espere um momento. Ele usou a exploração novamente. Fora isso, não há mais nada que possa ser detectado. Christopher disse que apenas o núcleo da masmorra foi encontrado. Não há vestígios de Noona aqui. Havia um total de 4 portais de masmorras gigantes no abismo. Ele só tinha estado em um deles. Então teria que verificar os outros 3. Seong Ji-han acenou com a cabeça e estendeu o punho em direção ao núcleo da masmorra. Então. Rachadura. O núcleo da masmorra se dividiu em um instante e o mundo foi distorcido. Oh! Está lá fora. Todos os jogadores de dentro saíram. O portal da masmorra realmente desapareceu. Funcionou. Os jogadores olharam para o local onde ficava o portal da masmorra, surpresos com o fato de o método de limpeza da masmorra que Seong Ji-han lhes dissera realmente funcionar. Oh! Quando o núcleo da masmorra for destruído, nós realmente voltaremos para fora. O quê? Já acabou? Fui ao banheiro. Limpar masmorras é tão fácil? A limpeza foi tão fácil por causa do deus marcial. Uau, a humanidade é livre. A reação do telespectador no canal de Christopher foi ainda mais intensa. Conversas dizendo que a humanidade havia sido libertada da ameaça das masmorras eram postadas continuamente. Pode não ter entendido ainda porque Seong Ji-han terminou com muita facilidade. Mas, na realidade, o problema do portal da masmorra foi a maior ameaça que a humanidade enfrentou. Enquanto as pessoas continuavam com a atmosfera do festival. Vamos para o próximo portal imediatamente. Ah, sim, senhor. Seong Ji-han não deu tempo aos jogadores para ficarem felizes. Ele imediatamente os levou a atacar o próximo portal da masmorra. Depois de passar pelo portal da masmorra gigante no sul e entrar no portal do leste. Exploração. Aqui, encontrei. Eles destruíram o portal gigante leste 1 minuto depois de entrar nele. Exploração. Eles usaram o mesmo método para destruir o norte, subjugando rapidamente 3 portais gigantes. Uau, nesse ritmo, podemos até entrar no abismo hoje? A velocidade é uma loucura. Viemos como escoltas, mas não fizemos nada. Tem que haver momentos como este. Os jogadores do American First aplaudiram, felizes por poderem ir para o abismo. Mas a expressão de Sang Ji-han não era tão brilhante. Se eu não encontrar nenhum vestígio de Noona aqui, terei problemas. Se a bruxa do vazio não estivesse no portal da masmorra gigante ocidental restante, as pistas para encontrá-la teriam desaparecido completamente. Então, encontrá-la seria como procurar uma agulha num palheiro, tornando impossível completar a submissão. Eu deveria fazê-lo explorar mais aqui. Seong Ji-han decidiu que precisava trabalhar mais com Christopher e entrou no portal da masmorra gigante oeste. Esta parece um pouco diferente das outras masmorras? O portal da masmorra oeste em que eles entraram não tinha um único monstro. Os monstros estão se escondendo? Por que eles não estão visíveis? Eles podem ser do tipo fantasma, então vamos ter cuidado.
Embora não houvesse inimigos, os jogadores foram mais cautelosos com a situação. Enquanto examinavam cuidadosamente os arredores. Deus marcial? Yoon-sea parou de andar e chamou Sang Ji-han, que estava parado e com uma expressão vazia. Então. Você não consegue ver isso? Seong Ji-han apontou para o chão. Não, tem alguma coisa aí? Yoon-sea mostrou sua confusão. O Deus marcial está apontando para o chão, você consegue ver alguma coisa? Não. Precisamos usar a exploração, Chris. Por favor, use a sua exploração. Um momento. Os outros jogadores também não conseguiram ver nada e apenas inclinaram a cabeça. Este é o diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios. Sang Ji-han franziu a testa ao ver o padrão no chão. Diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios de Dongbeng Sak, que foi a origem da arte do deus da aniquilação e do fluxo caótico do céu. Por que estava aqui? Onde? Suoshi. Seong Ji-han canalizou sua energia azul e tentou apagar a borda do diagrama dos 9 palácios e 8 trigramas. SSSS. Parecia que estava sendo apagado, mas se regenerou novamente imediatamente. Tem habilidades regenerativas, então, vamos usar todo o meu poder. Quando Seong Ji-han colocou todo o seu poder, o diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios rapidamente começou a encolher. Uma vez que o padrão foi completamente apagado pela energia azul. Shu. Hu. O que é isso? No centro do diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios que havia desaparecido, um símbolo de Taiji flutuou. E as pessoas começaram a reconhecer isso. Este é o sinal da espada Taiji. Preciso lidar com isso rapidamente. Quando Seong Ji-han se aproximou para se livrar dele. DDDRR. O símbolo do Taiji girou uma vez para trás, cresceu rapidamente e engoliu Seong Ji-han. E ao mesmo tempo. O que? Depois de girar para trás mais uma vez. Sofia, que estava observando de longe, também foi sugada pelo símbolo do Taiji. Embora houvesse muitas outras pessoas perto do símbolo do Taiji, ela, a mais distante, desapareceu. SSSS. O padrão Taiji desapareceu gradualmente. O que foi isso? N não, porque o deus marcial e Sofia estavam. Assim como as pessoas estavam ficando confusas depois de ver os dois desaparecerem de repente. Seong Ji-han, que foi sugado pelo símbolo do Taiji, também enfrentava uma situação desconcertante. Papai. O que, papai? Por que em seus braços? Uma criança pequena estava agarrada a ele com força. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.